Mateus capítulo 26, verso 14. Quem abriu, diga amém. Amém. Tem alguém que não abriu, diga misericórdia. Te aguarda um pouquinho. Todos, amém. Nos diz assim a palavra do Senhor no versículo 14 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lhe entregarei. Eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscavam oportunidade para o entregar. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode estar sentada. Bendito, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes, amados irmãos, na minha vida ministerial, Vitor, eu enxerguei algumas coisas, e muitas das vezes eu ficava em parafuso pelaquilo que eu via, mas eu não questionava ninguém, não questionava A, B, C. Eu ia para o meu quarto, eu queria buscar entendimento do Senhor. Minha esposa sabe, né? Nós frequentamos a igreja desde quando ela tinha 14 anos, eu 15 anos de idade. Então participamos de todas as etapas dentro da igreja. Participamos de escola bíblica dominical de adolescente, de jovens, né? Participamos de grupo de louvor, participamos de grupo de jovens, enfim, passamos toda essa fase, né? Obreiro, que você vê dentro da igreja. E tinha muitas coisas que entristecia a gente, que magoava o nosso coração, até por maldade de pessoas mesmo, que não estão ali no intuito de buscar a Deus, mas estão no intuito ali de aparecer, não é isso? Então, aqueles que querem verdadeiramente fazer a obra do Senhor, né? Muitas das vezes eles são feridos por conta de situações desse tipo dentro de igreja. Mas eu e minha esposa sempre tivemos uma característica: a gente não procurava ninguém. A gente não procurava irmão para ficar de tititi, a gente não procurava irmão. Ou a gente ia diretamente no pastor, ou a gente orava. Teve uma situação que a gente foi muito humilhado em pleno culto de domingo, eu me lembro disso, né? Porque eu cheguei para aquelas pessoas e perguntei, eu era instrumentista e ela era do vocal da igreja, e nós perguntamos se ia ter ensaio na igreja. Eles falaram que não teria ensaio, que nós podíamos ir embora, né? E ainda questionei, falei, mas vocês vão ficar na igreja? Não vamos ficar, que a gente vai ver uma coisa aqui, mas não vai ter ensaio não. E a gente foi embora, a gente era muito dedicado, mas na verdade teve um ensaio, e eles ensaiaram só hinos que nós não conhecíamos, era só hino novo. E quando chegou de noite, nós subimos, eram os nossos dias, eu fui para o meu instrumento, né? E ela foi para o louvor, para o vocal. Mas ali, amados irmãos, quando pediu o primeiro hino, nem eu conhecia, nem ela conhecia. Então você imagina um grupo de irmãs cantando, e ela com o microfone baixado, com a mão cruzada, e ali ela entrou em oração. E todos os instrumentistas tocando, e o meu instrumento não tocava, porque eu não sabia. E assim foi todos os hinos. Nós passamos aquela situação, no qual quando estávamos indo para casa, as lágrimas quis tomar conta dos olhos dela. Eu falei, minha filha, nós viemos ali para adorar o Senhor. Adorar o Senhor. E com o nosso coração nós adoramos a Deus. E o Senhor irá tirar essa tristeza de dentro do nosso coração. Mas na verdade, porque queriam a vaga para dar para uma outra irmã, e queriam me tirar do instrumento para colocar um outro irmão. Mas acredite, se ele chegasse até mim e falasse, poxa, eu tenho um outro irmão que quer ter a oportunidade de tocar esse instrumento, eu daria. E também eu tenho certeza, se chegasse para ela e falasse, porque não importa se nós estivéssemos no microfone, no instrumento, ou estivéssemos ali embaixo, de qualquer maneira, nós estaremos louvando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Mas a pergunta era, na intimidade do nosso quarto, não procuramos ninguém para falar sobre isso, nem o pastor viu a situação e nos procurou para falar sobre isso, mas eu ia para a intimidade do meu quarto e ficava perguntando, Senhor, como que o Senhor permite uma pessoa dessa estar à frente de um trabalho? Né? E quando a gente é humilhada por um obreiro, humilhado por um diácono, até mesmo pelo pastor, a gente fala, Senhor, como que o Senhor permite uma pessoa dessa estar à frente da tua obra? Como, Senhor Deus, que o Senhor permite pessoas que nos humilham, que nos machuca, que nos fere, mas que carregam o seu nome? E eu me lembro que uma dessas vezes, questionando o Senhor sobre isso, o Senhor me respondeu na palavra dele. O texto que eu abri foi em Lucas, quando diz que ele passou toda uma noite orando, e depois ele desce e escolhe os seus discípulos. Ele não escolheu os discípulos aleatoriamente, ele falou que ele passou toda a noite orando, e depois desce e escolhe os seus discípulos, a qual ele escolheu também Judas, a qual ele escolheu também Tomé. E quando o Senhor uma vez falava comigo na palavra, eu até preguei isso uma vez, eu me lembro, eu preguei isso quando eu tinha 16 anos de idade, eu preguei isso, e o Senhor, ele falou assim, eu escolho, para que ninguém venha dizer que eu não dei oportunidade de fazer a minha obra.
Então cada pessoa que está ali, muitas das vezes ferindo, muitas das vezes machucando, muitas das vezes até denigrindo a imagem, acredite, Deus permitiu que ele estivesse ali, para que essa pessoa nunca viesse dizer que não teve uma oportunidade com o Senhor. Como aconteceu com Judas. E é claro que a mensagem que eu vou trazer não tem nada a ver com isso. Só estou aproveitando aqui o ensejo, não é isso? Para trazer isso para você. Porque se você tiver, mas acredite uma coisa, estamos na presença do Senhor até hoje. Porque o intuito nunca foi aparecer. Não tinha diferença para nós estar no púlpito ou não estar no púlpito, estar tocando ou não estar tocando. Nós queríamos estar no culto, nós queríamos estar na igreja. Às vezes entristecia o nosso coração, sim. Às vezes nos magoava, sim. Às vezes chorávamos, sim. Mas nunca foi motivo para nós largarmos a Jesus Cristo, porque no que nós nos lembramos, né, minha filha, até hoje, Jesus Cristo nunca me feriu, nunca me magoou, e Ele nunca me entristeceu. Pelo contrário, eu o magoei, eu o entristeci, eu o feri muitas das vezes, mas mesmo assim com amor eterno, Ele sempre, sempre, sempre me atraiu a Ele novamente. E o Senhor me fez entender, amados irmãos, que aonde há pessoas, alguém será ferido. Por isso que a palavra fala que o joio, ele ia conviver com o trigo. E até ele dando a parábola do joio e do trigo, os servos da seara falam assim: querem que nós vamos lá e arrancamos o trigo? Ele fala não. Quer que vá lá e arranque o joio e jogue fora? Ele não, porque de repente você pode arrancar o trigo junto. Porque na verdade eu creio que um dia eu posso ter sido um joio dentro da igreja. Eu posso ter feito algo que prejudicou alguém, mas o Senhor me transformou em trigo. Mas eu creio também que quem é trigo pode se transformar em joio. Então não sei se você é um trigo ou se você é um joio, mas se você é trigo, permaneça trigo. Se você é joio, você está aqui porque Jesus pode transformar, porque Ele transformou água em vinho. Amém, queridos? Ele te ama. E Ele fala que nem que o seu pecado seja vermelho como o carmesim, Ele pode tornar branco como a neve, porque Jesus te ama. Eu não sei se te amo como Jesus te ama, não sei se você me ama como Jesus, entendeu? Me ama, porque Ele entregou a minha vida por mim, por você, mas eu não sei se eu entregaria a minha vida por mim, não sei se você entregaria a sua vida. Eu não sei se eu entregaria a minha por você, você por mim, mas Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. É muito fácil quando a gente diz, mas muda tudo quando tem uma faca no nosso pescoço, quando tem uma arma na nossa cabeça, muda tudo. É ali a hora que descobrimos se somos realmente servos ou não. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre o momento que nós falamos de não negar Jesus, mas que no final a gente acaba negando. Eu quero dizer para você, quando Jesus ele desce daquele monte, depois de ter passado a noite toda orando, e que Ele começa a escolher um por um, a cada discípulo, eu posso garantir para você que a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida de Judas, na vida de Pedro, de todos os outros, foi no momento que Jesus olhou para ele e falou assim: segue-me. E no momento que Jesus falou segue-me, o Espírito testificou no coração daqueles homens que Ele era o Messias, que Ele era o Senhor, que Ele era o esperado. Então eu posso imaginar a alegria que tomou conta do coração de Judas. Eu não acredito que Judas foi numa mentira. Eu não acredito que Judas ele foi ali já como uma farsa desde o início, de maneira nenhuma. Mas eu acredito que ele foi chamado, que foi dada uma oportunidade a ele mesmo de se converter, de ser transformado, de ver de perto os poderes, os sinais, a maravilha. Então posso imaginar, amados irmãos, a alegria que tomou conta desse homem. Eu posso imaginar quando esse homem estava ouvindo ali o sermão do monte, no capítulo 5 de Mateus, não é isso? Falando: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, os pacificadores. E ele ouvindo tudo aquilo ali, se maravilhando. Imagina a alegria daquele homem, quando ele vai diante dos discípulos ali, fala: essa multidão, como é que vai ser? E Jesus fala assim: alimente eles. Eu posso imaginar algum discípulo, não sei quem falou, dizendo para ele assim: olha, ainda que pegamos 200 dinheiro e compramos pão, não vai dar para essa multidão toda, e até porque a hora já é avançada, não tem como comprar. O Jesus fala: o que temos? 5 pães e 2 peixes. Imagina Jesus falando assim: é com isso que vamos alimentá-lo. Tu imagina a cabeça de Judas entrando em parafuso. Imagina Judas pensando: o que ele vai fazer agora? E de repente Jesus ele dá graça, e os discípulos começam a servir, e o pão não acaba,
o peixe não acaba. Tu imagina a alegria que contagiou o coração de Judas. Tu imagina Judas falando: esse é o Messias, esse é o Yeshua HaMashiach, esse é o que esperávamos, os meus olhos estão contemplando um sinal poderoso. Imagina Judas, tu imagina ele, quando o Senhor ordena e fala: tirai a pedra. Eu quero dizer para você que os fariseus não obedeciam a Jesus. Eu quero dizer para você que os saduceus não obedeciam a Jesus. Então quando Jesus fala: tirai a pedra, as únicas pessoas que obedeciam a Jesus eram 12 discípulos. Quando ele fala tirai a pedra, não falou para a multidão, não falou para fariseus, não falou para saduceus, não falou para os outros judeus, ele falou para os seus 12, tirai a pedra. Imagina aqueles homens tirando aquele cheiro de podre, e novamente a confusão tomando a cabeça de Judas. Ele é o Senhor, ele sabe o que faz. De repente o Senhor falando: Lázaro, saia para fora. E Judas contemplando com os seus olhos aquele cheiro de podre, dando lugar agora a um cheiro de flores, a um cheiro de vida. E aquele homem saindo limpo, aquele homem saindo curado, aquele homem saindo restaurado. Quem aqui não acredita que Judas não tenha glorificado a Deus? Quem aqui não acredita que ele não tinha surpreendido, que ele não ficou maravilhado? Quem aqui não acredita que ele confessou e falou: verdadeiramente, este é o Messias? Quem crê que ele naquele momento ali ficou mais convicto do que nunca, diga amém. Havia convicção. Nas perseguições de Jesus, você não vê que ele fugiu, que ele abandonou. Você quer ver uma coisa que você tem que frisar? Quando você vê em Lucas 9, Jesus não tinha só 12 discípulos. Ele não tinha, senão a Bíblia é mentirosa. A palavra fala em Lucas 9 que ele pega quantos discípulos envia? 70. Ele envia 70 discípulos para pregar o evangelho, para curar os enfermos, expulsar os demônios. Depois no capítulo 10 ele envia mais quanto? Ele envia 12. No 10 ele envia os 12. Você observa na palavra de Deus que chega um dado momento que você não vê mais esses discípulos seguindo ele. Mas quando ele dá um duro discurso em João 6, a palavra vai dizer assim, que depois do duro discurso, as pessoas falam: duro é esse discurso. E a Bíblia diz assim: e alguns dos seus discípulos começaram a também se retirar. Eu creio que a evasão desses 70 se deu ali. A palavra fala: alguns dos seus discípulos começaram a se retirar. Pode conferir lá. E ele vira para os 12 e diz: queres vós também retirar-vos? Então não tinha discípulos se retirando. Nesses 12 que ele fala: queres vós também retirar-vos? Pedro se apresenta e fala: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tinha 12 que não recuou, tinha 12 que não foi embora, e no meio dos 12 estava quem? Judas. Ele estava ali. Havia convicção no coração daquele homem, havia certeza. Até aquele momento ele sabia o que queria. Eu não sei quanto tempo você está fraco, mas de repente você está fraco há 5 meses. Mas se colocar 1 ano atrás, você tinha convicção do que você queria. Hoje você pode pensar: eu acho que Deus não está na minha vida, eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. Mas há 1 ano atrás, de repente você estava de joelho e falou: Senhor, eu te glorifico, porque eu vejo as tuas mãos sobre mim. Senhor, nunca me desviarei, eu nunca, Senhor Deus, nunca deixarei de te servir. De repente lá atrás, mas hoje de repente não está a esse ponto. Mas esse homem viu sinais, esse homem viu prodígios e maravilhas. Quando ele envia os 70, depois também ele envia os 12. No meio desses 12 está Judas. A palavra fala em momento nenhum que os demônios deram uma surra em Judas. Em momento nenhum a palavra fala que esses demônios arrancaram a roupa de Judas. Mas pelo contrário, a palavra fala que esses discípulos voltaram deslumbrados. Esses discípulos voltaram atônitos, Adriana. Eles voltaram perplexos de tamanha alegria. E falou: Senhor, Judas disse isso, junto com os outros: em teu nome até os demônios se sujeita. Judas, através do poder de Cristo, viu demônios cair por terra. Judas, através do poder de Cristo, viu enfermos ser curados. Senhor, em teu nome os enfermos são curados, em teu nome até os demônios se sujeitam. A palavra fala que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, Judas, batizava.
Judas olhava para as pessoas, André falava assim: olha, o batismo não é essa banho que você está tomando aqui não, ele tem que acontecer dentro do teu coração, ele está acontecendo dentro do teu coração, você crê, está morrendo para o velho homem. A pessoa falava assim: eu creio, Judas, então te batizo, em nome de Jesus, aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, derrama o teu Espírito sobre o André, derrama a tua graça. Esse era Judas. Mas tem um detalhe a mais em Judas. Quando o Senhor fala da traição no capítulo 26, um pouco mais à frente, os discípulos começam a perguntar: por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? Ele fala: o que mete comigo a mão no prato. Alexandre já estudou isso com certeza, Diácono Kleber, Tamar deve ter estudado, o Vitor e muitos outros aqui já estudaram isso. Quem é que sentava do lado de Jesus? Quem é que podia se sentar ao lado do anfitrião da mesa, ao lado, e botar a mão no mesmo prato que ele? Eram os mais íntimos dele. E do lado de Jesus sentava Judas e do outro lado sentava João. Eram os mais íntimos, eram os mais próximos. A palavra fala que João era tão íntimo, também o mais novo, que eles reclinavam a cabeça no peito de Jesus. Mas o outro que era íntimo também, a ponto de meter a mão no prato, de comer a mesma comida, de beber no mesmo copo, era Judas. Judas, ele tinha um grau de intimidade com Jesus, que ele podia meter a mão no prato que Jesus comia, a mesma comida, o mesmo pão, aonde Jesus botava a boca, onde Jesus mordia. A intimidade de Judas com Jesus permitia que ele fizesse isso. Ele estava com Jesus ali. Aquele homem, até então ele estava convicto do que ele queria. Só que tem um pequeno detalhe que a palavra fala: enganoso e falho é o coração do homem. Enganoso e falho é o coração do homem. Mas voltando, falando um pouquinho mais, como você se sente quando você se converte, atolado até o pescoço de pecado, de lama, de coisas que te faz ter vergonha? Quando você vem para a igreja que tu chora o culto todo, você está chorando, está falando: Senhor, eu não merecia estar aqui, mas o Senhor me resgatou. Tu está lembrando dos pecados, da podridão que você vivia. Aí Jesus te resgatou, Ele te restaurou. Aí você começa a olhar: que palavra que esse homem está trazendo. Olha aquela irmã de oração, olha como Deus opera na vida daquele irmão. Senhor, olha, eu sei, Senhor, que eu vim do pecado, eu vim da lama, mas se o Senhor quiser um dia me usa assim, eu quero fazer a tua obra. Daqui a pouco passa um tempo, quando você se vê, o Senhor está usando a tua vida para, no nome dEle, um demônio ser expulso. Já viu quando acaba? Tu fala: meu Deus, lá atrás o demônio estava em mim, fazendo com que envergonhasse o nome do Senhor. Agora, pelo nome do Senhor, Ele usa a minha vida, pobre e necessitado, para que um demônio se renda. Verdadeiramente, o poder do Senhor não há igual. Como é que você vai para casa? Você não vai achando que você fez nada, que não fez. Você vai com o vídeo que o Senhor fez pelas suas mãos. Você vai para casa como? Você vai deslumbrado. Você vai como? E quando você senta e você foi evangelizado, alguém pregou o evangelho para você, você vai maravilhado para casa. Mas agora você se dá conta, evangelizando alguém, você pega uma pessoa que aos olhos humanos não tinha jeito para ela, daqui a pouco tu está pregando com autoridade, com ousadia, daqui a pouco tu está vendo essa pessoa dando glória a Deus do teu lado, de repente você está no batismo dela. Como que você vai para casa? Você vai tomado pelo Espírito, a alegria toma conta de você, você fica estonteando de tanto alegria, de tanta alegria, de tanto gozo dentro de você. Você acha que Judas não sentia isso? Foi o que ele sentiu. É o que você sentiu há um tempo atrás. É o que você sentiu quando se converteu. É o que você sentiu quando saiu para evangelizar. É o que você sentiu quando trouxe um colega de trabalho. Lembra aquele colega de trabalho duro de coração, que te perseguia, te apontava? Agora ele está assim: ora por mim, irmão. E você começou a evangelizar, agora ele está aqui. Lembra o que você sentiu quando trouxe aquele amigo? Quando trouxe aquele colega que ia para as ruas, que ia para os bailes, que bebia, que fumasse, prostituía com você? Agora você trouxe ele e a alegria toma conta de você. Glória a Deus. Diabo, você vai para casa como? Diabo, você perdeu. Menos um, diabo, na tua mão. Assim como o Senhor me livrou, eu quero é mais. Tem gente que tem mais ousadia. Eu vou continuar sendo uma pedra de tropeço no teu projeto, Satanás. E você vai. Aí tu chega em casa tão feliz, que tu pode estar cansado, moído, tu não dorme, tu dobra o Senhor: muito obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, eu quero mais, eu quero ganhar mais alma. Quem se lembra disso aí, diga amém. Amém. Eu nunca vou te deixar, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Adriana, acredite,
Judas era um homem desse. Ele era. E sabe o que me fez ter convicção de que Judas era um homem assim? Porque eu já tive esse gás todo a um determinado ponto. Evangelizando, ganhando almas, expulsando demônio na minha época de garoto, juventude, e aquela coisa lá, 21 anos, 22 anos, né? Disposição pura, e vai aqui, vai lá. Daqui a pouco estava eu chorando porque tinha pecado. Estava eu envergonhado de ir para a igreja. Estava eu envergonhado de ler a Bíblia, envergonhado de orar. Quem já passou por essa situação, diga amém. Até que Deus manda alguém, vai lá. O que houve, meu irmão? Sentindo tua falta? Não é o trabalho, não é correria, não é isso. Estamos orando por você. Daqui a pouco você vai lá, chama o pastor, fala: pastor, eu pequei. Pastor, não era para mim ter feito isso. Eu lembro que um pastor sempre falava para mim assim: você pecou? Se você continuar caído, quem vence é o diabo. Mas se você ficar de pé, o diabo perdeu. Porque cairá o justo 7 vezes e ficará de pé. Aquilo sempre, aquela palavra de ânimo me animava. E começava aquilo tudo de novo. Daqui a pouco o diabo vinha de novo e plá. Mas perseveramos, estamos aqui para a glória de Cristo. Então isso faz pensar como que Judas caiu. E aí chega o momento em que Jesus está na mesa, ele fala: um de vós é o diabo. Por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mas Jesus, que escolheu Judas, agora chama ele de diabo. Ele não falou: um de vocês está possuído, um de vocês tem um espírito maligno. Não, mas um de vocês é o diabo. Porque a palavra fala em João 8,44, quando aqueles homens ali, quando aqueles fariseus estão falando que eles têm por pai Abraão, o Senhor fala assim: olha, a partir do versículo 32 em diante de João 8, ele fala assim: olha, se vocês tivessem por pai Abraão, vocês faziam as obras de Abraão. Mas vocês não fazem a obra de Abraão, vocês fazem a obra do seu pai. Ele fala: não, mas nós temos por pai Abraão. Fala: vós tendes por pai o diabo. Já viu a pronúncia filho de peixe? Se, amados irmãos, um boi, não é isso? Ele só pode gerar uma vaca, melhor dizendo, né? Uma vaca pode gerar uma vaca, e uma galinha não pode gerar um pato, somente uma galinha. Se é um demônio, os filhos dele serão demônios. Mas a palavra também diz assim: ó, todos quantos me receberam delas o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o que me torna filho de Deus ou filho do diabo é as minhas obras. Aqueles homens estavam na igreja, aqueles homens eram doutores da lei. Muitos ali escreviam, né, eram os escribas que escreviam os pergaminhos para passar à frente. Muitos sacrificavam, muitos eram responsáveis pelos cânticos dos degraus. Cada degrau do templo se cantava salmos, hinos, harpas, tudo era tocado. Muitos eram responsáveis. E aqueles homens agora com as suas estolas sacerdotais, aqueles homens cheios da lei, aqueles homens aparentemente santos, estavam diante de Jesus falando: nós temos por pai Abraão. Jesus olha para ele e fala: se vocês tivessem por pai Abraão, vocês faziam a obra de Abraão, mas vocês fazem a obra do pai de vocês. O nosso pai Abraão, o vosso pai é o diabo. Então naquele momento que Judas estava sentado na mesa, ele já estava decidido daquilo que ele ia fazer. E por ele já estar decidido, o pecado já toma conta do coração dele. Já quem mandava e dominava na vida dele era Satanás, que não dominou o tempo todo. Por um instante a vida dele foi do Senhor, por um instante ele fez a obra, por um instante ele amou a Cristo, por um instante ele não recuou. Mas houve um momento ali que houve uma fraqueza, a qual ele deixou Satanás tomar conta, a qual ele deixou Satanás dominar. E nós vemos isso aonde? Aonde nós vemos isso, irmãos? Na palavra de Deus nós vemos isso. Amados irmãos, tem um trecho na Bíblia que antes do homem pecar, antes dele cometer o erro, o que a palavra fala? O pecado jaz sobre a sua porta, domina sobre ele. Deus falou para quem? Para quem? O pecado jaz à sua porta, domina sobre ele. Caim foi avisado antes, sim ou não? E o Senhor fala para Caim: ele está em sua porta. O Senhor revelou: o pecado já está aí. O pecado já está te rodeando. Agora domina você sobre ele. O Senhor está mostrando através da sua palavra que ele, como Senhor, através do seu Espírito, ele vai te mostrar o pecado. Ele vai te mostrar, ele vai te incomodar. Cabe você dominar
sobre o pecado. Quando ele diz dominar sobre o pecado, igreja, ele está falando: o pecado está aí, você está para cair, você está para errar. A escolha é tua, cair ou não. É você que vai escolher cair ou ficar de pé. É você que vai escolher quebrar a comunhão comigo ou permanecer com a comunhão comigo. O pecado jaz à porta. Domina sobre ele. No momento que ele fala: um de vós é o diabo, ele não estava condenando Judas. Ele não mandou Judas sair. Não, ele partiu o pão com Judas. A palavra fala em Coríntios 11, quando Paulo está repreendendo o povo, dizendo: o que ouço de vós não vos louvo, porque sei que quando se reúne na igreja do Senhor não é para melhor, e sim para pior. Porque eu sei que quando vocês se reúnem, um come, outro embriaga-se, e os outros têm fome. Falando que vocês comem, bebem, e vê os outros com fome e não divide. O Senhor, ele traz um exemplo de comunhão através da vida de Paulo. Ele fala assim: olha, porque eu recebi do Senhor que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e partiu. A palavra está dizendo, mesmo sabendo que Judas estava endemoniado, mesmo sabendo que ele o trairia, a palavra fala de Jesus partiu o pão e deu para Judas. Ele revelou o pecado de Judas, ele revelou o que Judas estava para fazer, mas ele não tratou Judas mal. Ele não ofendeu Judas, ele não feriu Judas, ele não pisou em Judas. Ele falou: sai daqui dessa sala, tu é um traidor, vai embora. Ele falou: não, um de vocês há de me trair, um de vocês é o diabo. E depois: por acaso sou eu, Senhor? Tu disseste. O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Por acaso sou eu, Senhor? Tu me disseste. Ou seja, ele já estava com a mão no prato, ele estava pegando ali, passando pão naquele caldinho, naquela lentilha ali. E quando o pessoal foi eu, sou eu, eu falei: o que mete comigo a mão no prato. Aí imagina Judas levantando o olho, e todo mundo olhando para ele. Eu, Senhor? Ele: tu disseste. O Senhor não falou para expor, o Senhor não falou para envergonhá-lo, mas o Senhor revelou: olha, agora quem está na sua vida já não sou eu, tu já perdeu a comunhão comigo, mas eu não estou te mandando embora, eu não estou te expulsando, porque Jesus não manda ninguém fora da presença dele, é nós que saímos. O Senhor não tira ninguém da presença dele. A palavra fala que quando o filho pródigo pede os seus bens, a palavra fala que o filho pródigo sai, o pai fica no mesmo lugar, tanto que quando o filho volta, o pai está ali. Deus não te tira você da presença dele, ele te mostra o que vai te tirar da presença dele, ele te dá a opção de escolha. Ele te dá a opção, e ele parte o pão com Judas. Você observa que a mesma coisa ele fala para Pedro, só que agora ele já não fala: um de vós é o diabo. Não, ele vira para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. E quando ele fala para trás de mim, Satanás, Pedro não se ofendeu, Pedro não se feriu, mas Pedro acordou, Pedro despertou, Pedro entendeu que naquele momento ele estava se deixando usar por Satanás, e Pedro não deu seguimento. Então ele usou o mesmo procedimento com Judas, sim ou não? Ele usou. E às vezes o Senhor me usa assim para repreender você. Às vezes Deus usa você para me repreender. Às vezes Deus usa o teu esposo para te repreender. Às vezes Deus usa a tua esposa para te repreender. Às vezes Deus usa o pai para repreender o filho. Querido, o coração de pai, quando se incomoda, é Deus que está falando. A palavra fala em Provérbios 6, fala assim: olha, ame a correção do seu pai e da sua mãe, porque são mandamentos do Senhor para a sua vida. A Bíblia está falando que Deus fala através do pai e da mãe, e o pai está falando: olha, fala comigo, o que está acontecendo? Você está estranho. O Senhor já está usando a boca do pai e da mãe para dizer: o pecado já está à sua porta, domine sobre ele. Mas nós ignoramos a voz de Deus. Judas, ele ignorou. Ele podia ter caído ali: sou eu, Senhor mesmo, meu coração está assim. Deus usaria de misericórdia. E cada vez que o meu pecado é denunciado no culto, cada vez que o teu pecado é denunciado no culto, seja você mergulhado nele, porque eu vou te mostrar que Judas mergulhado no pecado já, o pecado já consumado, Deus ainda quer salvá-lo. Eu vou mostrar isso para você. Mas às vezes a gente entra aqui já com o pecado até o pescoço, às vezes a gente entra aqui já com ele à porta, e o Senhor está nos confrontando, dizendo: o pecado jaz à sua porta, domina sobre ele. Ou quem já está mergulhado no pecado, ele fala: ainda que o seu pecado seja vermelho como o carmesim, se você voltar para mim hoje, eu torno branco como a neve. Cada culto, cada mensagem é um livramento que Deus quer me dar para mim e quer dar a você. Mas muitas das vezes estamos na mesa, comemos, por quê? Querido, para quem quer se consertar ou não, ele traz alimento.
Tu pode estar afundado todo no pecado. Quando a mensagem vem de Deus, tu pode nem se consertar, mas sai daqui e fala, que mensagem? Poxa, Deus falou comigo. É assim ou não é, igreja? É assim. Então, errado ou não, se consertando ou não, ele vai trazer o alimento. Porque Judas se alimentou. Amém, igreja? Agora, se vai ouvir a voz de Deus, é outros 500. Então ali Judas se levanta. Judas não fala nada. Tu disseste, Senhor, me ajuda. Irmãos, ore por mim. Olha, eu estou fraco, sim. Podia fazer sim. Mas quando ele não fala nada, quando ele se mantém calado, Jesus olha para ele e fala, faça logo o que tu tem que fazer. Porque já estava enraizado. Não ia mudar. Tem pessoas, irmãos, que elas são repreendidas, que elas são exortadas, que o Espírito incomoda, que Deus usa as pessoas, mas ela já está decidida em fazer, ela vai fazer. E Judas fez. Mas é aqui que eu quero entrar. É aqui que eu quero que você entenda que Judas, ele chega para os maiorais. Esses maiorais eram os mesmos que Jesus falou para eles lá atrás, vós tendes por pai ao diabo, e aqui está a prova. Os mesmos estão agora manipulando a mente de Judas, para quê? Para atrair Jesus. Mas esses homens não estavam tentando persuadir Judas naquele momento ali não, Alexandre. Não foi assim do nada. Esses homens vinham tentando. Esses homens vinham reparando a atitude dos discípulos. Ele vinha reparando que era o mais ganancioso, não é isso? Judas era tesoureiro, entendeu? Às vezes ele dava uma desviadinha em alguma coisa, né? O diabo já está olhando, sondando. Sabia quem aqueles homens iam? O diabo, ele te sonda. O diabo, ele trabalha olhando para você, no que você fala, não é isso? O teu temperamento, a tua fraqueza, como que você olha para uma mulher, como que você olha para um homem, como que você se comporta em meio a uma piada, em meio a uma situação. O diabo sonda tudo. Ele vai te sondando, ele vai te sondando, ele vai preparando o laço. Mas eu posso imaginar algumas vezes Judas sendo cantado, não é isso? Sendo ali persuadido para atrair Jesus. Olha, te dou tanto, não quero. Te dou tanto, não, Jesus é o meu Senhor. Não, eu não nego Jesus, eu não traio Jesus, eu não volto atrás. Eu acredito que isso aconteceu, porque a palavra vai me dizer que não foi os homens que foram até Judas agora. Não foi. Judas vai até ele, o texto que nós lemos mostra que Judas vai até eles, ou seja, Judas sabia que tinha uma proposta. Judas sabia que eles tinham uma oferta. Se Judas sabia que tinha uma oferta, Alexandre, é porque essa oferta já foi tentada de ser dada antes. E de repente você vem forte, você, não vou mentir, e não mente. Depois você fala, não vou mentir, não mente. E passa uma vez, não mente, 2 vezes não mente, 3 vezes não mente, 4 vezes não mente. Daqui a pouco, quando você vê, tu mentiu. Não vou adulterar, não vou. Aí você vai lá, sai da internet, você desliga aquele telefone, muda o contato, e não vou. Daqui a pouco, não vou. Aí vem de novo, não vou. Passa, você nega 10 vezes, você fala, não vou. Daqui a pouco, na 11ª vez, você vai exatamente com a pessoa da primeira vez que eu te ofereci a oferta. É assim ou não é, irmãos? É. Então o diabo vai sempre lançando uma oferta. Vai sempre lançando uma oferta. A palavra fala que agora é Judas que vai até eles. E fala, o que tens para me oferecer? O que tens para mim? Vamos ler? Judas é que pergunta. Não é eles que oferecem. Judas pergunta. Na verdade não sei, que eu vou ver se ele foi até eles, vieram até, mas é Judas que fala. Ah, isso mesmo, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse, que me quereis dar? Ou seja, qual é a proposta para mim traí-lo? Qual é a proposta para mim negá-lo? O que você tem para mim? O que você tem de interessante para mim? Observa que este homem acabou de ceiar com o Senhor, de tomar sua Páscoa. Este homem estava há minutos com Cristo, dizendo que o amava, comendo com Ele, com íntima intimidade. Queridos, tem pessoas que saem do culto quebrando pau já dentro do carro. Tem
pessoas já saem do culto pecando, já chegam em casa pecando, um culto maravilhoso que Deus opera, que Deus fala, e as pessoas já saem pecando, já saem envergonhando o nome do Senhor. Este homem estava sentado à mesa, comendo com Jesus, partindo o pão. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Jesus falando: eu vou morrer, eu vou me sacrificar por vocês. Aquele homem vendo tudo aquilo. Agora, minutos depois, ele saiu dali e ele vai até o pecado. Queridos, é a gente que vai até o pecado. É a gente. O Senhor, Ele nos tirou do pecado. Mas quando Ele nos tira do pecado, a gente sabe de onde Ele nos tirou, sim ou não? Se você sabe de onde Ele te tirou, você sabe onde o pecado está. Você sabe como achá-lo. Você sabe como trazer de volta para a sua vida. Você sabe. O viciado em cocaína que foi liberto, ele sabe onde vende cocaína. O homem que adulterava, ele sabe aonde está ali o fruto do adultério dele. As pessoas que é fraca, o problema é pornografia, ele sabe que é só dar um clique que ele vai achar. Os que mentem sabem que tem muitas oportunidades de mentir. A palavra fala que Judas foi até eles. Agora Judas foi até quem? A quem aparentemente era bom, a quem aparentemente era reto, a quem aparentemente era justo, a quem aparentemente até falava do Senhor, até falava de Deus. Mas esses homens que todo mundo via como homem de Deus, via ele como coisa boa, é os mesmos que Jesus falou para eles: vós tendes por pai ao diabo. Então Jesus espiritualmente olhou que atrás daquela estola sacerdotal, atrás daquela aparente santificação, havia demônios que governavam sobre a vida daqueles homens. Mas Judas, agora sem visão espiritual nenhuma, vai até aqueles homens como se eles fossem bons, até que eles fossem bons. Pastor, olha, mas ela é diferente, ela me entende, pastor. Ela me escuta, pastor. Ela fala até de Deus, fala que de repente tem um propósito de a gente estar junto. Querido, para Deus executar um projeto dele, ele nunca vai usar o erro. Não, pastor, porque ele é diferente do meu marido, ele me escuta. E olha, ele falou que é até afastado, que conhece o evangelho que vai vir, pastor. Não tem problema, eu vou largar meu marido, mas eu vou ficar com ele, a gente vai caminhar junto para a igreja. É assim ou não é? Aí você vem e fala: não, mãe, ele é meu amigo. Não, mãe, eu estou pregando para ele, mãe. Querido, o santo e o profano não se misturam. Olha o julgo desigual, minha filha. Não, mãe, ele está ouvindo. Eu comecei pregando o evangelho para ele, eu comecei pregando o evangelho para ela, sempre numa aparência boa, numa aparência bonita, porque ele vem beleza, ele vem formosura, até que vai te seduzindo, vai te seduzindo, vai te seduzindo, e vai te seduzindo. De repente Judas olhou e falou: não são tão mal assim, é o sacerdócio, é o sinédrio, que isso? Até que ele se rende, até que ele vai: tá bom, o que você tem para mim? O diabo tem para você, querido, é coxas grossas, curva maravilhosa, um belo lábio. O que tem para você é um cara sarado, fortão, com palavras certas, com paciência com você, porque no início é tudo mil flores, né? Ele tem para você um jovem, né? Fala para os jovens aqui, um jovem todo descolado, entendeu? Aquela coisa toda, e sempre com aquela coisa: não, eu tenho vontade de ir para a igreja, ser evangélica, né? Eu tenho maior vontade e tal. E vai, ele sabe. Ele sabe. O que tu tem para mim? Pesaram 30 moedas e deram para ele, porque o que persuadia o coração de Judas era o dinheiro. Mas a mesma coisa que o diabo usa para fazer você cair dentro daquilo que é o desejo do seu coração, é a mesma coisa quando você sentir o pecado, quando você não tiver mais a presença de Deus na tua vida, quando você entrar num culto e não sentir nada, quando você tentar pegar a Bíblia e não conseguir, quando você tentar orar, e aquele bolo vindo na tua garganta, você não conseguir orar, você se sentir morto, você sentir que tu vai morrer, que tu vai para o inferno, que acabou tudo, aquilo que você conquistou, que aparentemente era um prêmio, exatamente o que você repudia. Quando a angústia tomou conta daquele homem, quando Satanás se apoderou de vez do coração dele, que já não tinha mais a presença do Senhor, a palavra fala que ele chega para aqueles mesmos homens, para aquele mesmo que deu a proposta, e ele pega aquelas moedas e fala: traí sangue inocente, pequei traindo sangue inocente. E ele joga aquela moeda, e aquilo se espalha,
Queridos, tem pessoas que negam Jesus por causa de um carro. Faz uma situação ilícita para passar uma ficha, para mentir, para tudo, aí consegue o carro. Daqui a pouco aquele mesmo carro está na garagem. Aquele mesmo carro que ele limpou, que ele passeou, que ele até botou um adesivo atrás, foi Deus que me deu. Agora aquele carro é motivo de contenda, porque não tem dinheiro para pagar a prestação, está escondendo o carro, está brigando com a esposa, porque eu pago o carro, traz dinheiro para dentro de casa, porque tem necessidade de mostrar, e daqui a pouco aquele carro quebra, e não tem dinheiro para consertar, daqui a pouco ele olha aquele carro como se fosse um nada, ele despreza, daqui a pouco ele está doido para arrumar alguém, para passar, porque ele vê a bomba, o problema, aquilo que deu prazer para ele, que o levou a pecar, exatamente agora aquilo que ele não tem prazer, aquilo que ele sente repudio, aquela mulher que você se envolve com ela, mil maravilhas, daqui a pouco você olha, se sente um nojo, se sente sujo, e você quer aquilo livre de você, tu quer sair daquela situação, e assim toda a situação que está diante de nós, é quando alguém vê um vídeo, quando alguém peca, daqui a pouco ele se sente o pior, ele se sente o mais sujo, é assim que o diabo faz, ele te engana, ele te come, você come aquilo com os olhos, ele te dá, e aquilo que ele te dá é o que te destrói, e aquilo que te destrói agora você repudia, mas já é tarde. Você já fez, você já feriu, você já entristeceu, você já vendeu Jesus. Só que as pessoas não entendem o que é vender Jesus. Jesus não se vende, querido. Quando ele vendeu Jesus, ele vendeu a salvação dele. Foi a salvação dele que ele vendeu. Quando você se deixa levar para o pecado, quando o homem pecou, amados irmãos, ele ficou sendo devedor a Satanás, e o salário do pecado é a morte. Mas quando Jesus Cristo ele vem na sua vida, e ele te livra do pecado, com a morte dele, ele paga a dívida. Mas aí quando você se vende para o pecado de novo, você está falando para Jesus assim: olha, eu escolho vender minha vida de novo para ele. E o que Jesus pode fazer? O que ele pode fazer? Então Judas não foi amigo de Jesus. É uma coisa que eu aprendo aqui de forma maravilhosa. Tem muitas pessoas que não são minhas amigas. Tem muitas pessoas que não são meus amigos e não querem ser. Mas eu estou pronto a ajudar qualquer uma delas, porque eu tenho como amigos. Se a pessoa não quer ser o seu amigo, é um direito dele. Mas quem é o servo, quem é a luz é você. Quem tem o Espírito Santo é você. É você que é ensinado a amar quem te odeia, a bendizer quem te maldiz. É você que é ensinado a dar a outra face. Então qualquer pessoa que não queira ser o seu amigo é um direito dele, mas é seu dever ser amigo dele. Por quê? Porque você o ama. Pastor, mas ele não sabe, você não sabe o que é que ele fez comigo. Ele te entregou para ser morto. Ele te vendeu por 30 moedas de prata. Ele sentou na sua mesa em 10 minutos depois te traiu. Judas fez isso com Jesus. Mas quando ele vem já com o seu pecado consumado, para entregar Jesus, a palavra fala que Jesus olha para Judas e fala assim: amigo, aqui veio. Eu vou traduzir o que Jesus falou. Eu não te escolhi à toa. Em meio a muitas pessoas lá fora, eu não te escolhi à toa. Você não se tornou íntimo de mim a ponto de botar a mão no meu prato à toa. Eu não te livrei, eu não te alimentei, eu não te sustentei, eu não te trouxe para o meu convívio à toa. Eu te trouxe porque eu sou o seu amigo. E não vai ser aquilo que aconteceu ali que vai quebrar a nossa comunhão. Então, você errou, tudo bem, mas eu sou teu amigo. O que veio, amigo? Judas podia chegar ali e falar: Senhor, eu vim aqui para restaurar minha amizade contigo. Jesus, eu vim aqui porque eu fui sujo, porque eu fui covarde, porque eu fui ambicioso, porque eu fui um adúltero, Senhor Deus. Eu joguei na lama tudo o que o Senhor fez por mim. Mas Senhor, a angústia toma conta da minha alma.
eu sinto falta do teu espírito, eu sinto falta da tua presença, eu sinto falta do teu carinho, eu sinto falta do teu amor. Eu estou aqui porque eu sou digno de ser morto, de ser consumido pelo fogo, mas eu estou aqui também porque o Senhor é um Deus de infinita misericórdia e de amor. Eu estou aqui porque o Senhor veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu estava prestes a jogar a minha alma no inferno, eu estava prestes a me jogar no abismo, eu estava prestes a perder de vez a minha salvação, mas eu estou aqui lhe pedindo perdão, eu estou me humilhando aos teus pés, eu estou aqui pedindo, eu errei, eu pequei, mas não me deixe perder, não me deixe afundar, não me deixe ir para o inferno, me salve. Estou te salvando, porque como eu te disse, eu sou o seu amigo. Mas mesmo quando Judas ouve a palavra, aqui veio amigo, ele insiste em seguir com o pecado. Então não sei se o pecado já foi consumado. Eu não sei se ele já é a sua porta. Mas eu sei que você veio aqui hoje. E o mesmo Jesus que você teve momentos de alegria, que você se fartou com ele, o mesmo Jesus que te levou a ganhar almas, o mesmo Jesus que te levou a expulsar demônios no nome dele, o mesmo Jesus que te fez ter alegria durante toda a madrugada orando e buscando, o mesmo que você venceu lá, você vendeu com a mentira, com o adultério, com a prostituição, com o dinheiro ilícito, não é isso? De forma, sendo iracundo, sendo arrogante, sendo estúpido, o mesmo Jesus aqui hoje, ele olha para você e fala: amigo, amiga. Imagina Jesus ali no Getsemane, e ele vendo Judas, não falou: amigo, que veio, não, escaldado não, amigo, aqui veio. Esse amigo, de forma mansa, suave, ele quis dizer assim: estou feliz em te ver, sei o que você fez, sei quem usou sua vida, sei quem estava com você, tanto que eu te revelei antes, mas eu estou feliz de te ver. Estou muito feliz. Mas o que você veio fazer aqui? Você veio assistir mais um culto? Você veio começar mais um ano em pecado e vai encerrar ele? Ou você veio se humilhar debaixo das potentes mãos de Jesus? Fala: Senhor, eu me deixei levar, eu me deixei seduzir, eu entristeci a Ti. Senhor, por um instante eu vendi a minha salvação, e sei que se eu morresse era justo eu ir para o inferno, porque eu vendi a minha salvação. Mas eu estou aqui para que o Senhor venha fazer valer o meu sangue de novo por Ti, por mim. Faça valer o Teu sangue por mim de novo. Então, queridos, cada um de nós foi como Judas, que fomos escolhidos, que fomos separados, que recebemos a palavra, recebemos unção, recebemos autoridade, que prometemos não abandoná-lo, que prometemos não largá-lo, que vivemos sinais, que vivemos prodígios e maravilhas, que ficamos as pessoas mais felizes do mundo com Deus que nós servimos, mas que também traímos e vendemos Jesus e nossa salvação. Muitas pessoas entrou aqui hoje com a sua salvação vendida. Muitas pessoas aqui entraram aqui hoje tendo por pai a Satanás. Muitas pessoas entraram aqui hoje tendo por pai ao diabo. Muitas pessoas entraram aqui enquadrado em Isaías 54, onde o Senhor fala: com grande ira me afastei de ti, mas com amor eterno te atraí a mim. Ele fala: por um pequeno instante te deixei, e com grande ira te afastei de mim, mas com amor eterno te atraí a mim. Para um pouquinho agora, pensa no que você fez. Responde para você: era justo que o Senhor te consumisse agora a fogo, depois de tudo que Ele fez? Era justo que você tivesse infartado e estaria agora queimando no inferno? Não é justo? Mas o que Ele faz? Ele vai lá, toca no teu coração, para que você se lembre do culto, para que você se lembre daqueles hinos, para que você se lembre daquela palavra, e você vem aqui todo sem graça, todo triste, achando que vai ser repudiado, achando que não vai sentir nada. De repente Ele vem e olha dentro do teu coração e fala: amigo,
Mas peraí, eu traí, eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu não li Bíblia, eu não orei, eu até escarneci, eu fiz coisas horrendas. Peraí, o Senhor está falando pela boca desse homem com o cabelo todo embaraçado, todo, que é meu amigo. Sim. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui para que, ainda que você escolha morrer, ainda que você escolha o inferno, para que a última coisa que você venha ouvir dele aqui, ele é teu amigo. Será que o Senhor não sabia que Judas estava para morrer? Sim, mas ele falou, amigo. Aqui veio. A última palavra que Judas ouviu de Jesus foi, amigo. Aqui veio. Não foi o teu amigo, não foi o teu colega, não foi a sua colega, não foi que te trouxe hoje aqui. Não foi o pastor, não foi a minha amizade, não foi o diácono, foi Jesus Cristo. A pessoa que vai ouvir essa mensagem no canal é o Espírito Santo que está falando com ela. E o Senhor, nesta última hora, no momento que Ele está separando os seus, Ele está falando que quando você pecou, quando você errou, quando você o traiu, quando você o vendeu, quando você tentava orar, ele virava as costas. Quando multiplicava as suas orações, quando levantava as mãos, quando multiplicava as orações, ele não ouvia. Quando levantava as mãos, ele virava de costas. Quando você vinha sujo, em pecado na lama e adorava o nome dele, ele tinha isso como abominação. Está em Isaías capítulo 1. Mas esse mesmo Senhor fala assim, olha, limpai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos corações, ainda que o seu pecado seja vermelho como o carmesim, ele torna branco como a neve. Amigo, tu vendeu, tu me negou, tu me traiu, e você achava até que não ia pisar na igreja de novo, você pensava até que não ia vir mais, que ia largar tudo, mas olha só, você está aqui diante de mim. Vai perder essa oportunidade? Vai perder esse momento? Diz para mim, seja sincero, a que você veio hoje aqui? A que você veio? Judas escolheu a morte, mas você pode escolher a vida. Sabe por quê? Porque teve um que foi usado por Deus para vencer Golias. Teve um usado por Deus para vencer um urso, usado por Deus para vencer um leão, usado por Deus para vencer vários filisteus ali, amém? Desafiado a pegar 100 prepúcios de filisteu, ele trouxe 200, onde Deus o livrou, onde Deus o guardou, onde Deus o sustentou, mas esse homem também vendeu a sua salvação. Ele olhou para uma mulher, ele cobiçou essa mulher, ele se deitou com essa mulher, ele engravidou essa mulher. Ele mentiu para o marido dessa mulher, fazendo com que ele se deitasse com ela, para que pensasse que o filho fosse dela, mas ele não se deita, porque o soldado estava no alento, ele falou que não podia estar deitado com a esposa e o soldado dele lá. Davi se revolta com esse homem, bota esse homem à frente da batalha, mata esse homem. Davi pega essa mulher e se casa com ela. Mas esse mesmo Davi, ao ser repreendido por Natã, de repente estou fazendo o papel de Natã aqui, eu estou te repreendendo, à luz do Espírito Santo de Deus, quando Davi reconhece o erro dele, quando Davi reconhece a falha dele, quando Natã denuncia, através de uma parábola que Natã traz, e Davi fala, esse homem tem que morrer, Natã fala, esse homem é você. Você deve morrer. Eu que estou pregando para você, devo morrer. Você que está sentado aí, pecou e errou, deve morrer. Essa é a sentença. Mas aquele Davi, ao reconhecer o seu pecado, ele vai aos pés do Senhor. Ele clama tanto que a palavra fala que a saliva secou na boca dele. E aquele homem fala, faz exultar os ossos que tu esmagastes. Não retire de mim o teu espírito, porque eu bem sei que é um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Ele entrou um homem cobiçoso, ele entrou um homem adúltero, ele entrou um homem mentiroso, ele entrou um homem assassino, mas ele saiu renovado, purificado. Ele não perdeu a chance, ele não perdeu a oportunidade. Não retire de mim o teu espírito. E o Senhor não retirou, de maneira que quando Davi morre, ele se revela para Salomão e fala, Salomão, se andar na minha presença, como andou o meu servo Davi. O Senhor não relata o pecado de Davi,
Porque quando Ele perdoa, Ele apaga. Mas Ele perdoa e apaga quando Ele vê sinceridade. E esse Deus, mesmo traído, mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo escarnecido pelo meu e seu pecado, Ele está aqui hoje falando para mim e para você: amigo, aqui veio. Eu espero verdadeiramente que você tenha vindo aqui para restaurar a amizade com Jesus, para restaurar a comunhão com Ele, mas que você seja igual Davi, que você sinta a dor do pecado, que você sinta a tristeza que ele causa, que você possa olhar para o dano que ele trouxe na sua vida e as pessoas que estão à sua volta, e que você possa entender a gravidade disso, que você podia ter morrido antes de chegar nesse dia, e nesse exato momento está no inferno. Mas esse amigo que você encontrou te surpreendeu. Aleluia. Quando todos deixaram você, Ele te acolheu e mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era você. Jesus nos amou de tal maneira que Ele se entregou por mim e por você. E essa mensagem é para que você saiba que por mais ruim, por mais sujo, por mais vergonhoso que seja aquilo que eu tenha me metido e você se meteu, esse Jesus não desistiu de nós. O mais surpreendente disso tudo é nos chamar de amigo. Que Deus nos abençoe por esta palavra em nome de Jesus, amém? Graças a Deus.